Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla e hoje nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas. Gostou? Então já te convido a participar do nosso bate-papo porque lá vem muita informação boa. E hoje o assunto que eu trago para você, nós vamos falar do Centro de Autismo, que reforça ações voltadas à educação especial. Vamos conhecer essa história? E quem vai nos trazer todas essas informações é a Ana Paula Pinheiro. Ela é gerente, né, da Gerência de Planejamento Educacional da Educação Especial. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, ao Conversas Inclusivas. Olá, boa tarde. Muito obrigada, né? É um prazer sempre estarmos aqui falando um pouquinho de inclusão da nossa rede municipal de ensino. O prazer é todo nosso em te receber e desde já agradecer o tempo que você disponibilizou para estar aqui somando com a gente, passando informação para quem nos acompanha. Então, para nosso começo de conversa, como é que surgiu a proposta de criação, né, do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, o CETEA, na rede municipal de ensino? Então, o centro, ele nasce de um sonho, né? Um sonho que ele foi partilhado, né, ainda com a nossa antiga secretária, né, e da necessidade que a gente percebe nas nossas escolas da rede municipal de ensino. Hoje nós temos, antes nós tínhamos, né, o centrinho, como a gente chama carinhosamente, Sim. né, e ali ele abrange todas as deficiências, mas a gente percebia que na escola a nossa demanda com crianças com autismo, ela só aumentava e como está aumentando também, né, ano a ano. Então, o CETEA, ele nasce dessa necessidade da gente proporcionar aos nossos alunos da rede municipal de ensino, né, um local em que ele consiga ali ter um acompanhamento multidisciplinar para trabalhar ali as suas habilidades, as suas potencialidades e fazer com que isso favoreça a sua aprendizagem na escola, né? Exatamente. Então, ele surge e ele nasce desse sonho, né, em transformar um local ali para que a gente pudesse acolher as famílias, para que a gente pudesse ter um contato mais próximo com os nossos alunos com TEA. Cada vez mais o número é mais expressivo ainda do número de crianças com TEA, né, Ana Paula? E assim, a gente vê que, por mais que tenham atendimentos tanto governamentais como municipais, a demanda, as filas ainda são muito grandes, né? Então, foi com esse intuito que o CETEA veio aí a surgir em 2023, né? Para dar uma somada e vir acrescentar mais, a receber mais crianças, né? E ofertar mais demandas, porque assim, como as mães falam, os profissionais falam, não é que está aumentando o número de autistas, é a questão que os estudos estão se aprofundando. Então, aquele caso mais leve possível está sendo detectado. Muitos adultos também sendo diagnosticados, né? Exatamente. As crianças também. E o que precisa? De mais atendimentos, de mais oportunidades, de mais portas abertas e crianças mais assistidas, né? Porque tem muitas crianças que ainda precisam desses atendimentos, desse acompanhamento que se faz assim essencial, imprescindível ali para os primeiros momentos de vida dessa criança, Perfeito, né? Exatamente. E como é que o CETEA ele se articula aí com as escolas municipais que se encaminham aí os alunos, né, com o diagnóstico de TEA? Então, hoje a gente tem um fluxo, né, em que as crianças, elas, assim que são matriculadas na escola, elas passam por um período de observação em sala de aula, né, e ali o professor da sala de recursos multifuncional também. A gente tem uma ficha de observação, né, e aí os professores, eles preenchem essa ficha de observação, né, com a anuência da família também, para que o pai tenha ciência de tudo que foi colocado ali na ficha, e essa criança é encaminhada para o CETEA, né. Lá a gente tem uma equipe de assistentes sociais que fazem a triagem, aí convidam o pai. Então, a criança lá no CETEA passa por uma avaliação para saber quais os serviços que ela vai perpassar ali no centro, né? Então, o fluxo, ele é escola, centro, né? A gente não recebe nenhuma outra criança ali no CETEA que a ficha não seja encaminhada diretamente da escola. Entendi. A estrutura do CETEA é bastante completa? Como é que foi pensado aí o espaço, né, para garantir um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades das crianças? O nosso espaço, ele foi pensado e adaptado, né,
para que esse atendimento favorecesse as nossas crianças e os nossos alunos ali. Então, a gente atende crianças desde os 2 anos de idade, então ele precisa ser um espaço, né, bem completo, bem criativo, né, para que a gente possa ali também ofertar um local para as nossas crianças, para que elas se sintam ali completamente, né, abraçadas por aquele local, né? Além de pensar nas nossas famílias também, o local ele foi um desafio, né? O centro ele partiu ali um pouquinho antes da inauguração, bem antes, né? Então a gente já tinha esse sonho, já tinha esse planejamento. Então a gente tinha definido um local e aí a gente fez uma conversa com o proprietário, disse, olha, a gente mostrou a causa para ele, a gente pode transformar, pode mudar? Pode. Quando já estava tudo ok, a gente teve que mudar de local. Nossa, né? Então, assim, que desafios, né? Foi assim, bem uma enxurrada, né, pra gente, um balde mesmo de água fria. Mas vamos continuar? Vamos atrás de outro local. E a gente sabe que aqui, né, prédios, locais, né, para que fique ali bem visível também, para que a nossa comunidade possa um ponto bem estratégico, estar né, participando, onde fique bem exatamente. Então nós encontramos ali na Glecon de Paiva, conversamos ali também. Podemos mudar, podemos, né? Então a gente encontrou pessoas que abracem também a causa, né? E hoje os nossos espaços eles são pensados para a oferta do atendimento para as nossas crianças, né? As salas, né, muito bem divididas para que a gente consiga ofertar o melhor que a gente tem para as nossas crianças que são atendidas ali no CETEA. Muito bem. E como é que funciona o trabalho da equipe multidisciplinar dentro do centro? Explica um pouquinho para a gente. Pronto. O trabalho da equipe ele é um trabalho integrado, né? Então, a equipe ela costuma fazer bastante estudo de caso sobre os alunos para que cada acompanhamento que aquela criança participe, né, ela seja uma somatória na vida daquela criança. Então, a gente pretende ali desenvolver as habilidades, a potencialidade, o processo de autonomia, a integração, a socialização daquelas crianças. Então, eles perpassam por alguns atendimentos que a gente tem ali no centro e ali é uma somatória, né, para que aquela criança consiga evoluir de fato e que a gente consiga, da melhor maneira possível, trabalhar essa autonomia dessa criança, seja ela uma criança autônoma tanto no seu ambiente familiar quanto no seu ambiente escolar também. E de que forma os profissionais de diferentes áreas, né, que a gente sabe que a equipe multidisciplinar, como o psicólogo, a fonoaudióloga, a terapia ocupacional, também a fisioterapia e a pedagogia atuam em conjunto? Exatamente. Então, eles, baseado no estudo de caso que é feito dessa criança, né? Então, é uma reunião de toda a equipe ali. Então, toda a equipe se reúne para tratar, para falar daquele aluno. Então, o que cada profissional pode somar para a aprendizagem daquela criança. Então, baseado nesse estudo de caso que eles definem ali com a criança, são traçados ali os objetivos de cada área, né? Então, é feito mesmo uma parceria com toda a equipe multidisciplinar do centro para que a gente consiga ver a evolução dessa criança no decorrer do ano letivo aí. E viabilizando ali a necessidade de cada um, né? Exatamente. Muito Vale importante. salientar que esse estudo de caso é um planejamento individualizado, né? Então, cada criança tem o seu para desenvolver ali as suas habilidades, as suas potencialidades, né, daquela criança naquele momento. Com certeza. E como é que a parceria entre o CETEA e também as famílias tem contribuído aí para o desenvolvimento das crianças? Esse aí é um trabalho que eu sou um pouco suspeita para falar, né? O trabalho de acolhimento com as famílias, ele é um trabalho muito lindo, né? Porque a gente percebe que no universo que a gente tem de famílias, a gente percebe aquela necessidade do, meu filho tem um diagnóstico, e agora? O que eu faço? Né? Então, a gente tem, na sala de acolhimento, a gente tem psicólogos que acompanham e conversam diariamente com esses pais. Então, enquanto a criança passa pelo atendimento, a família fica ali na sala de acolhimento, conversando, trocando ideias e trocando experiências, porque isso é muito válido, né? Porque às vezes a gente tá com alguma situação de que não sei
que fazer, não sei como resolver. E ali eu tendo um outro pai para conversar, eu tendo alguém que me oriente, né? Então, o trabalho de acolhimento é esse trabalho de ouvir, de acolher de fato. E não só esse, assim como também se está acontecendo algo, ir até a escola, conversar com a equipe, trazer orientações, porque a gente entende que às vezes as famílias estão aflitas na busca, na tentativa de resolver alguma situação. Exatamente. Então, o CETEA, ele acolhe os pais, ele vai até a escola, ele conduz todo esse processo para que, de fato, a gente consiga ali um bem comum, que é a aprendizagem da nossa criança, que é a melhoria dele, que é o bem-estar social dessa criança. Esse olhar em relação dos profissionais às famílias é muito importante, porque, assim, quando a gente é uma família típica, sempre surge a questão de a família, principalmente a mãe, né? A mãe, com certeza, Com certeza. muito das vezes a mãe está ali à frente de tudo. E eles sempre falam, é importante que você esteja bem para que o teu filho esteja bem também. Pare um pouco, pense em você também. Às vezes, quando é diagnosticado, o que é que eu vou fazer agora? Exatamente. É sempre isso, né? Perfeito. Você deve ver muito essas situações. Então, assim, as mães que estão ali perdidas no começo, esse atendimento, esse acolhimento faz uma diferença tão grande. É um abraço que você recebe quando você está ali perdido e você vem recebendo as orientações de como lidar com o seu próprio filho. Eles não nascem com uma bulazinha dizendo como é que é para ser, como é que não é para ser. E a gente, como mãe, a gente vai aprendendo também a lidar com eles no dia a dia, né? E os profissionais vêm com essa parte maravilhosa também, engajar, incrementar e assim nos ajudar no dia a dia. Isso é tão importante, isso é tão transformador. E principalmente quando aquela mãe chega numa sala que ela vai levar o filho para atendimento, que o próprio profissional olha para aquela mãezinha e diz, nossa, senta que hoje é com você. Exatamente. Isso é tão legal, né? Esse cuidado olhar que o profissional tem com a mãe e de cuidar da mãezinha também, isso é tão importante, isso faz uma diferença tão grande. Às vezes essa mãe não tem uma rede de apoio, né? E ela encontra ali, nos profissionais que estão atendendo ali os seus filhos, uma rede de apoio, uma força, um acolhimento, um abraço, isso é tão importante. Isso faz diferença porque na minha vida fez muito, viu? Que bom, é o que a gente busca, né? Com a sala de acolhimento, com a equipe que a gente tem lá. Então, são esses momentos que a gente acredita que também faz a diferença na vida das famílias. Faz sim, e das crianças principalmente, né? Família bem, todo mundo bem, então ali vamos encaminhando para uma melhoria cada vez mais dessa criança, o desenvolvimento dele. O projeto integra também TEA, né? Tem descartado por promover aí a socialização e a convivência entre os alunos, né? Como é que ele funciona na prática? Explica para a gente. O projeto Integra TEA, né, é um projeto desenvolvido pelo centro, então são momentos ali de troca de experiência com as crianças, né? Então são ali desenvolvidos salas temáticas e as crianças vão ali naquele momento de integração, então ele passa ali por aquelas salas, então não é um momento, por exemplo, só dele com o profissional, é dele com outras crianças, em que as crianças vão ali socializar. Hoje, por exemplo, a gente está tendo salas temáticas de oficina de cozinha, então todas as crianças estão ali em prol daquele momento, né? Então os profissionais estão todos ali ajudando a criança a construir o seu cupcake. Então eu trabalho ali a alimentação, eu trabalho a socialização, eu trabalho muita coisa ali com aquela criança naquele momento. Então eles dividem em salas temáticas, né? E que as crianças vão passando por aquelas salas, né? A gente tem diversos momentos aí durante o ano letivo que a gente tem o Integra TEA aí dentro do CETEA. Olha que bacana. Então, fala pra gente aí a primeira edição da Expoteia, né? Ela foi realizada em 2025 e como é que foi um marco aí? Como é que surgiu a ideia? Qual foi a importância dessa mostra, né, para a comunidade escolar? O Expoteia, ele veio aí para dar uma cerejinha, né? Trouxe aí todo o trabalho que é desenvolvido no centro durante esses 2 anos de existência do centro, né? Então, foi um momento de trazer para a comunidade
qual o trabalho que estava sendo desenvolvido. Então, a gente teve um momento ali de exposição de pinturas de um aluno também da rede, né, que é atendido lá no centro, e nós tivemos as salas com que as crianças pudessem acompanhar o trabalho que é desenvolvido dentro dos atendimentos. Então, as famílias puderam conhecer o trabalho que é desenvolvido nos atendimentos. Então, trouxeram para esse momento de exposição para as famílias. Então, foi um momento muito gratificante ali, né, de troca de experiências também entre as famílias, porque às vezes a criança vai lá para o atendimento, mas o que meu filho está fazendo no atendimento? Né? Então, esse Spoté, ele veio para trazer esse momento, né? Para trazer para as famílias o que está sendo desenvolvido dentro do centro com o seu filho, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas, né? E o que mais que a gente também pode fazer durante esse período. Olha, muito importante, né? Além de vocês mostrarem o que está sendo feito, os pais participarem ali, ver e também receber essa orientação do que ele pode estar dando continuidade desse ensinamento em casa, né? Isso é muito importante. A tarefinha de casa para os pais, né? A orientação dos profissionais para lidar com os filhos, porque essa junção de profissional e pai dá muito certo, né? Quando caminham junto ali, um ajudando o outro, isso é tão importante. E como é que as atividades de arte, música, movimento, eles contribuem para o desenvolvimento das crianças com TEA? Hoje a gente tem, na nossa rede municipal de ensino, a gente percebe o quanto que a arte, que a música, ela é importante para qualquer criança no seu desenvolvimento. Desenvolve, né? Então, a gente percebe, assim, que dentro da música, dentro da arte, dentro da psicomotricidade, a gente consegue desenvolver, contribuir com essa criança para o seu processo de autonomia, né? Então, a gente percebe a importância de ter esses profissionais nos centros para que eles consigam direcionar essas crianças, né, para que elas recebam esses estímulos de forma correta, né, porque a gente percebe que quanto mais estímulo essa criança receber, mais autonomia ela vai ter aí no seu dia a dia. E é esse o nosso principal objetivo, né? Isso é tão fortalecer esse processo de autonomia para que essa criança ela consiga chegar na escola e ela consiga não ser tão dependente. Com certeza. Né? Ela consiga ali, porque a gente sabe que em um centro é uma criança e na escola é outra criança, por conta de diversos estímulos que a gente tem no ambiente escolar. Exatamente. Então, o nosso trabalho realmente é para fortalecer esse processo de autonomia dessa criança. Então, a música, né, a expressão artística, o quanto que essa criança ela pode ali se desenvolver, né, colocar as suas habilidades. Então, a gente tem aí, por exemplo, na exposição artística, nossa, o aluno que estava lá deu show apresentando, então ele consegue se visualizar, poxa, está todo mundo vendo os meus desenhos. É incrível ver a evolução então, deles, assim, né? A gente consegue visualizar eles dizendo assim, ai, que legal, vieram me ver, vieram olhar, saber o que eu faço. Eles sentem. Né? Então, isso pra gente é muito importante e é muito gratificante também. Com toda certeza, porque assim, a gente como pais de filhos atípicos, os profissionais às vezes dizem, você tem que deixar ele caminhar com as próprias pernas, o máximo de autonomia possível. Você tem que deixar, não bota teu filho dentro de uma bolha. Você vai estar aqui para sempre para fazer as coisas por ele. Dê autonomia para o seu filho, ele a se alimentar sozinho, dependendo, né, de cada um, da necessidade de cada um. Mas assim, deixa o teu filho se alimentar sozinho, vai lá, estimula ele a tomar um banho sozinho, a cuidar da sua própria higiene, não ficar dependendo de todo mundo o tempo todo. Enfim, aquilo que tiver dentro da capacidade dele, né? A gente deixar o máximo ali. E o que não tiver, estimular para que ele consiga. Exatamente, a gente pega cada puxão de orelha e eu gosto, viu? São ensinamentos que a gente leva para a vida, que a gente leva para dentro da nossa casa, para melhorar cada dia mais o dia a dia. E foi com esses puxões de orelha dos profissionais, principalmente os psicólogos, né, que disseram assim, faz uma mudança, faz assim, é incrível o quanto a vida da gente muda quando a gente começa a trabalhar junto, seguindo ali as orientações dele, aquela ajuda que ele dá naquele momento, e os pais darem essa continuidade dentro de casa, isso é muito importante. Como funciona? Exatamente. Como funciona? E eu perceber também que aquela minha criança, ela tá desenvolvendo a autonomia dela para algumas coisas, né? Se hoje, lindo, gente, né? Se hoje ela precisava de ajuda para se alimentar, amanhã ela não precisa, então vou deixar, né? Então é importante que a gente, enquanto pai, também perceba o quanto que a nossa criança está evoluindo,
até onde ela pode ir sozinha, até onde ela precisa da minha ajuda, né? Então, isso é muito importante. E ter esses profissionais para ajudar, para estarem estimulando também, faz muita diferença na vida da criança, na vida dessas famílias. Exatamente. E falando agora das escolas, como é que funciona o atendimento educacional especializado, o AEE, né, que são as salas que eles têm aquele reforcinho, né, nas salas de recursos multifuncionais? Fala para a gente um pouco sobre. Hoje a nossa rede municipal de ensino, ela conta com 84 salas de recursos multifuncionais, né? A gente está aí com mais de 80% das escolas municipais com salas de recursos, né? Então, são um trabalho desenvolvido por professores especialistas que fazem o atendimento educacional especializado no contraturno escolar. Então, essa criança, além dela estar em sala de aula pela manhã, ela retorna no período da tarde, ali às vezes 1 hora de atendimento, 2 horas, dependendo da escola, né? E aí ela faz esse atendimento junto ao professor da sala de recursos multifuncional. Ele tem um planejamento, né, individualizado para ele, para desenvolver as habilidades, as potencialidades, para que fortaleça essa criança também desenvolva a sua autonomia no ambiente escolar, né? Então, o professor do AEE, ele é aquele profissional que ele está atento ali às necessidades daquela criança, auxilia o professor da sala de aula a como trabalhar com essa criança, como realizar um planejamento diferenciado no caso daquelas crianças que precisam. Então, ele é a ponte ali para que o professor da sala de aula, né, ele se sinta fortalecido e ele consiga também trabalhar em sala de aula com aquela criança. É um reforço, né, a esse estímulo, mais ainda. É mais um estímulo que a gente tem dentro das nossas escolas municipais, né? Então, a gente busca sempre trabalhar com esses alunos, a gente procura aí ampliar cada vez mais, né? Antes, por exemplo, a gente não tinha salas de recursos nas creches, hoje a gente já consegue ter nas creches, algumas, não são todas, mas a gente está caminhando para isso. Ai, que bom. Né? Para que a gente consiga aí ter 100% das nossas escolas com a AE, porque a gente percebe a importância de ter esse atendimento para os alunos, a gente consegue perceber aí o quanto que os nossos alunos têm evoluído, né, com os atendimentos nas salas de recursos, porque são professores especialistas que passam por capacitação para estarem atuando com esses alunos e desenvolvendo essas crianças também, auxiliando elas dentro do ambiente escolar. E eu, como mãe, vou te dar meu relato agora aqui, compartilhar a experiência, né? E foi numa dessas salinhas que o meu filho conseguiu escrever o nome todinho pela primeira vez. Depois, assim, de muitas séries, ele não conseguia e passava de uma turma para outra, professor e outra, até que numa dessas salinhas de atendimento, né, da multifuncional, ele conseguiu, assim, foi do nada. Eles surpreendem a gente, né? Exatamente. Quando fez o nome completo, gente, eu me emocionei. Eu chorei. Não teve outra, eu chorei de emoção. Com certeza. Foi muito lindo. Eu disse, eu vou tatuar o primeiro nome que ele escreveu aqui no meu braço, gente. Aquela letrona, aquele rabisco, uma coisa mais linda de se ver, gente. E assim, a gente fica com esse sentimento de gratidão ao profissional enorme, né? O quanto que eles se dedicam, a gente sabe que é um trabalho mais redobrado, né? Requer mais ali minuciosidade e que eles se dedicam tanto e funciona, viu? É um trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muito estudo, né? Então, a gente compreender ali o que aquela criança precisa, fazer um estudo de caso realmente do que aquela criança precisa para o ambiente escolar, né? Então, a gente percebe o quão importante é o trabalho da sala de recursos multifuncionais nas nossas escolas. E agora eu pergunto para você, Ana Paula, há formações continuadas para os professores da rede sobre o atendimento a alunos com TEA? Nós temos na nossa rede municipal de ensino, né, os nossos professores das salas de recursos multifuncionais, os professores da educação especial como um todo, eles passam por capacitações mensais, né? A gente faz encontros com eles mensalmente para trazer ali diversos assuntos, né? Não só na área do TEA, mas nas áreas de todas as deficiências, porque os nossos professores do AE, eles não atendem só o TEA, né? Eles atendem todas as crianças que estão ali na escola. Todas as necessidades. Então, a gente busca ali, dentro do que os professores estão precisando, e aí, qual é a necessidade de vocês? A gente precisa trabalhar sobre integração sensorial. Então, a gente busca profissionais para fazer capacitações, além de
de ofertar também, por exemplo, quando tem algum curso, alguma coisa, né? A gente traz essa oferta também, essa disponibilidade. Eles participaram agora no CITEA que teve, né? A Rede Municipal de Ensino disponibilizou vagas também para os professores que tivessem interesse, não só professores, mas a gente teve cuidadores também que participaram da capacitação ali. Então, a Rede Municipal de Ensino, ela procura capacitar os seus profissionais para que eles possam estar ali prontamente para atender os nossos alunos dentro da escola. Maravilha, estão em constante aprendizado o tempo todo, né? Aprendendo, ensinando. E que tipos de materiais pedagógicos e terapêuticos também, né, foram adquiridos aí recentemente para fortalecer esse trabalho? Para os centros municipais, agora no começo do ano, a gente fez uma aquisição de materiais pedagógicos e terapêuticos, né, com diversos jogos, né, pedagógicos. A gente trouxe aí material também para a área de fonoaudiologia, para a área de psicologia e para fisioterapia, né? Então, a gente equipou aí as nossas salas de fisioterapia, né, com rampas, com cadeiras de rodas, com andadores, para que isso consiga aí fortalecer cada vez mais o trabalho que é desenvolvido pelos profissionais. Então, a gente trouxe aí diversos materiais para que pudessem auxiliar os nossos profissionais a desenvolver o melhor trabalho possível e da melhor maneira possível. Era um anseio dos profissionais que a gente tinha, né? A lista de materiais, ela foi elaborada por eles, né? Então, bacana. A gente passa por eles e diz assim, qual que é o melhor material, o que é melhor ser adquirido. Então, a gente fez essa aquisição, né, para os nossos alunos junto a esses profissionais para que eles consigam ali realmente desenvolver o seu trabalho da melhor maneira. Exatamente. Esse suporte, esse material só vem aí agregar mais cada vez com o trabalho deles, né? Exatamente. Facilitando e muito. Foram mais de 2.000 itens adquiridos para ajudar o trabalho e aí foi distribuído nos 2 centros. A gente fica feliz ouvindo isso, viu? E como é que a rede municipal tem garantido a acessibilidade também e o acompanhamento, né, dos alunos com TEA durante todo o processo escolar? Então, a gente busca, dentro das nossas escolas municipais, né, trabalhar o que vem o processo de inclusão dizendo, né, que é a eliminação das barreiras. Então, a gente observar ali qual é a necessidade daquela criança dentro do ambiente escolar, né? É uma barreira pedagógica, é uma barreira atitudinal. Então, a gente busca, dentro desse processo, trabalhar com os nossos profissionais qual é a necessidade daquela criança, né? E ali traçar o seu plano de acessibilidade. Né? Porque a acessibilidade não é só a questão arquitetônica, mas é eu conseguir fazer com que aquela criança ela seja participativa, ela não esteja ali só integrada ou só na escola por estar, vou colocar minha criança na escola porque ela precisa socializar. Não, a gente precisa garantir o acesso, a gente precisa garantir a permanência, a socialização e o principal é a aprendizagem. Né? Então, o nosso trabalho é para que, de fato, aquela criança ela não saia como ela entrou. Né? Então, os nossos currículos, né? Quando é detectado aquela necessidade, a orientação é para que seja feita a adaptação necessária para aquela criança que precisa, né? Então, para que a gente, de fato, tenha ali nas nossas escolas municipais escolas inclusivas, né? Então, o que a gente busca, né? E a gente sabe que é uma caminhada aí longa, né? Que não é uma caminhada fácil, porque a gente precisa de vários atores para que, de fato, a gente seja uma escola inclusiva, que a gente não tenha só um nome e achar que a minha escola é inclusiva porque eu tenho uma criança com deficiência. Não adianta, né? Só falar, tem que ver os trabalhos, os resultados, precisa, né? Da mudança de atitude. E aí a mudança de atitude, ela começa desde a minha portaria, né, até o meu professor de sala de aula, para que ele consiga visualizar naquela criança o potencial que essa criança tem e como que eu vou trabalhar esse potencial, como que eu vou ampliar a aprendizagem dessa criança no ambiente escolar. Exatamente. Até porque essa questão do ensinamento, do ensino-aprendizagem, ele é muito transparente. Os resultados você consegue visualizar quando o trabalho é feito com eficácia. Perfeito. E aí, vale salientar que esse aprendizado nem sempre é a criança aprender a ler e a escrever. Tem muitos outros tipos de aprendizado. Tem muitos outros aprendizados que as nossas crianças hoje a gente consegue visualizar. E é esse o nosso principal intuito também. Às vezes a gente recebe criança no começo do ano que ela não entra na sala de aula. Então é feito todo um trabalho para que, de fato, aquela criança consiga entrar.
Conseguiu entrar? Agora a gente vai para o próximo passo. Sentar. Conseguiu sentar? Vamos para o próximo passo. Então, esse é um trabalho que demanda uma equipe, né, muito enganjada para isso. É um trabalho árduo, Exatamente. né? Mas quando você vê mudanças é porque realmente essa criança está sendo trabalhada de forma correta, está merecendo ali, está recebendo uma atenção de fato inclusiva. Perfeito. E aí a gente percebe muito no período de adaptação. Sim. Às vezes a gente fica, né, o professor, o gestor, o controlador de acesso, todo mundo fica atento, desesperado, porque a criança chora, porque a criança é isso. Está no período de adaptação, vamos lá, vamos traçar um planejamento para esse período de adaptação, vamos chamar a família, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, isso é de fato a eliminação de barreiras, isso é de fato a acessibilidade, isso é de fato o processo de inclusão, para que a gente consiga perceber ali no nosso ambiente escolar essa evolução das nossas crianças. Com certeza. Aquela insistência para que a criança se adapte, a gente sabe que não é fácil. É como a criança ali nas primeiras semanas, quando começa as escolas, que elas estão indo ali pela primeira vez. Exatamente. É um período de adaptação difícil. Os pais pra ficam todo desesperados, mundo, né? para todo mundo. Para todos os professores, os profissionais da escola, quem está ali é um chororô de menino, e também as crianças, né? As nossas crianças especiais também não são diferentes. Exatamente. E com um pouco mais demorado devido aí à necessidade de cada um, né? Perfeito. E os profissionais que se propõem a trabalhar nessa área são, assim, verdadeiros anjos. É verdade. Isso é verdade. A gente precisa ter amor, né, pelo que a gente está fazendo. E quando a gente coloca o amor ali naquilo que a gente está fazendo, a gente consegue ver verdadeiras mudanças. Com certeza, Ana Paula. Agora aqui, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu gostaria que você relatasse aí quais são os resultados ou avanços que mais se destacam desde a criação do CETEA. Hoje a gente consegue ver muitos avanços, né, com a criação do CETEA, mas eu acredito que o que a gente pode destacar é essa proximidade com as escolas municipais, né? Então a gente consegue perceber um trabalho voltado para a nossa realidade, né, para a nossa realidade escolar. Então, eu ouvir o pai, saber a necessidade daquela criança e eu ir até a escola, um profissional capacitado, orientar, fazer rotina, que nem a gente já viu, né? Montar ali lista de rotina com os professores, ir lá com o professor, qual é a sua dúvida? Como que eu posso lhe ajudar a incluir? Não só o professor, como o cuidador que está ali também. Qual a dúvida? Como que eu posso lhe ajudar? Então, a gente pode destacar ali essa proximidade, família, CETEA e escola. Isso tem fortalecido muito o nosso trabalho de inclusão nos nossos ambientes escolares. Então, as nossas escolas estão muito mais próximas. Então, quando tem alguma data alusiva ou quando tem alguma formação para cuidador, eles convidam os profissionais do CETEA para estarem até a escola. Isso facilita muito, porque são profissionais que atendem as crianças. Então, eles conseguem dizer, né? Olha, o João é assim, assim, assim lá no centro. Como que ele é aqui na escola? Então, a gente tem essa troca e a gente consegue verdadeiramente visualizar mudanças na escola, mudanças nos alunos e mudanças nas famílias, né? Nós temos muitos relatos muito bonitos, assim, de mudanças mesmo, de famílias que, nossa, o quanto a criança evoluiu e o quanto que a gente não sabia o que fazer e hoje a gente tem um direcionamento, hoje a gente consegue atuar de uma maneira integrada e fortalecer esse vínculo mesmo que a gente tem hoje. Isso é muito gratificante, né? Os pais, eles vêm relatar, né, como é que o filho mudou em casa, as melhorias que ele teve, os avanços, quanto ele evoluiu. Isso é gratificante, né? Perfeito, exatamente. E é esse o nosso principal intuito. Algo mais que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar, ou passamos todas as informações? Bom, eu acho que a gente passou todas as informações, né? E o principal, eu acho que se as famílias, às vezes a gente fica, né, com aquele anseio no coração, a gente vem trabalhado para ampliar os nossos atendimentos, para que a gente consiga atender, né, mais crianças, né? A gente percebe a necessidade desse atendimento. Então, a gente vem trabalhando para que a gente consiga aí um pouquinho mais na frente ampliar esses atendimentos. Esse é um trabalho que ele é árduo, né? Ele não é fácil, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo evoluir com essa demanda e a gente vai conseguindo trazer bons resultados. Maravilha, perfeito. Ana Paula, fica aqui os nossos agradecimentos. Eu quero dizer para você que o nosso Conversas Inclusivas está sempre de portas abertas, sempre que você quiser compartilhar mais sobre esse assunto com quem nos acompanha.
Muito obrigada pelo convite e a gente fica à disposição também sempre Volte que for precisar. sempre. Eu te espero uma próxima visita, por favor. Tá ótimo. Vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Conversamos sobre inclusão com a Ana Paula Pinheiro, que ela é gerente de planejamento educacional. E você gostou da nossa conversa? Então já compartilha com quem precisa ouvir. Você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas e até a próxima. Tchau, tchau.